Fala galera, está começando o Segunda Eu Começo podcast. Segunda-feira que se tornou o dia sagrado do Eu Começo. Na segunda-feira você tem várias possibilidades de começar um programa de exercício físico, uma dieta. Mas será que começa mesmo? É com esse objetivo que o Segunda Eu Começo podcast vem falar de forma simples e descomplicada sobre exercício físico. O Segunda Eu Começo podcast contará com um super time de profissionais da SES Unita que irá nos ajudar a desbravar e explanar os temas que iremos trazer aqui para o nosso podcast. E para começar, hoje o nosso podcast contaremos com a presença de dois profissionais aqui da instituição, onde iremos falar um pouco sobre exercício físico e necessidades individuais. O Segunda Eu Começo podcast é uma iniciativa da Academia Escola SES Unita em parceria com o curso de jornalismo. E a nossa temática de hoje é exercício físico e necessidades individuais. E para nos ajudar a desbravar esse tema, nós recebemos aqui ele que é docente do curso de Educação Física e coordenador da Academia SES Unita, professor Humberto Gomes. Oi, gente, tudo bem? Agradecer ao professor Matheus, pelo convite em poder estar nesse momento aqui, conversando um pouquinho. Seja muito bem-vindo, professor. Recebemos também aqui ele que é preceptor da Academia Escola e também é egresso à SES Unita, professor Isídio Gomes. Professor, já teve algum projeto de segunda-feira que você tentou iniciar e deu certo? Agradecer pelo convite ao Matheus. E assim, vários projetos não deram certo. Segunda-feira é o Dia Mundial do Planejamento. Segunda eu começo, depois do feriado eu começo... depois do carnaval eu começo e por aí vai. São vários eu começo, mas na prática não funciona bem assim, né? Seja bem-vindo, professor. Então vamos dar início à nossa temática. Exercício físico e necessidades individuais. Professor Humberto, quando a gente fala de necessidades individuais, a gente se refere a quê? Então, na verdade, embora o ser humano seja, em linhas gerais, semelhante, ele apresenta as suas especificidades. E essas especificidades a gente pode traduzir também em individualidades biológicas. Então, existem diferentes modos pelos quais as pessoas podem interagir com o exercício físico. Então, por exemplo, tem pessoas que procuram exercício físico como uma forma de melhorar a tão famosa qualidade de vida. Outros querem melhorar a performance, outros querem fazer um trabalho de reabilitação, enfim. Então, cada caso ele é específico. Não existe um exercício que vá servir ou uma forma de se exercitar que vá servir para todo mundo. Então, nesse sentido, o direcionamento para o exercício, para cada especificidade, para cada necessidade, se torna fundamental para que o usuário, de fato, tenha, no primeiro momento, aderência e, obviamente, ele possa obter os benefícios dessa prática. Então, existe todo um processo para que isso seja feito da melhor forma possível. Então, uma boa avaliação física, uma anamnese, são passos iniciais para que o exercício físico seja direcionado de forma mais real, ou seja, o que de fato o usuário precisa naquele momento. Professor Humberto, você também presta consultoria para corredores de rua, E também tem um trabalho voltado a pessoas hipertensas, diabéticas, tudo mais. Você acha que é comum as pessoas, quando vão aderir, por exemplo, a um treinamento de corrida de rua, elas generalizarem, elas quererem, por exemplo, vamos treinar em família. O mesmo treinamento que você passa para o meu marido é o mesmo que eu vou fazer. Isso acontece muito? É muito comum esse tipo de acontecimento? Na verdade, o primeiro equívoco para quem se propõe a correr é sempre objetivar algo muito, muito grande no primeiro momento. Por exemplo, a pessoa chega, nunca correu na vida ou está com, digamos, sobrepeso, obesidade e eu quero daqui a 2 meses, 4 meses correr 10 quilômetros, correr uma meia maratona. Então, esse é o primeiro erro. A gente tem que direcionar para a pessoa uma progressão, porque caso isso seja feito de forma abrupta, o risco de lesão aumenta de forma significativa. Então, essa tua pergunta, Matheus, ela é bem interessante, porque ao mesmo tempo em que a aderência ela pode aumentar a partir do momento em que se treina, digamos, casal ou família ou amigos, a especificidade ela tem que ser mantida.
Então, eu não posso chegar e prescrever uma mesma periodização, um mesmo treinamento, né, para pessoas que são de características distintas e de objetivos distintos. Porque a partir do momento que eu faço isso, eu estou tirando a individualidade de cada um. Então, isso é um risco muito grande. O que a gente pode é procurar alinhar, né, algumas coisas para que, de fato, a motivação, a interação, né, e a aderência à prática de exercícios ela seja continuada. Né? Mas isso é muito, muito comum e a gente procura direcionar da melhor forma possível. A gente tem um dito popular que costuma dizer o seguinte, que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dosagem, não é isso? E a mesma coisa a gente pode ver que se aplica ao exercício físico, né? Então a gente precisa respeitar demais a questão das individualidades biológicas, não é isso? Professor Isídio, no seu dia a dia, na sua rotina de academia, no seu trabalho, você percebe que essa cultura do conhecimento popular sobre essas necessidades individuais, ela ainda é precária? Ela é precária, Matheus, e assim, ela é precária para o público leigo, mas ela é muito ampla. Hoje a gente vive numa velocidade de informação muito grande. E, ao mesmo tempo que facilitou o acesso à informação, muitas vezes também vulgarizou a informação. Várias vezes a gente está lá e a gente vê que o aluno ele está fazendo um treino que ele pegou de uma diquinha da internet, de um blogueiro, que, assim, tem outra estrutura física, tem outra rotina, né, de treinamento. Muitos alunos pegam treinos de fisiculturistas e querem aplicar na realidade deles, né? E isso tudo vai de encontro ao princípio da individualidade biológica que o aluno deve ter e deve ser respeitado por nós profissionais. Se a gente não respeitar esse princípio da individualidade, nada mais vai ser do que nós expormos o aluno a um risco desnecessário e totalmente evitável. Infelizmente, essas dicas elas se baseiam no curto prazo. O pessoal vende uma imagem ao aluno de que em pouco tempo ele vai ter o corpo que ele deseja e todos os problemas deles vão ser resolvidos. E a gente sabe que não é bem assim na prática, né? Cada pessoa vai ter um tempo de resposta do seu próprio organismo ao treinamento. Vão ter pessoas que vão responder mais rápido, vão ter pessoas que vão responder mais lento, né? E essa questão das dicas, assim, populares que acontecem, colocam muitas pessoas para se comparar com outras. As pessoas, elas terminam se comparando. Uma pessoa que está entrando hoje na academia, ela termina se comparando com uma pessoa que já está na academia há 5, 6, 7 anos. E aí é outra rotina, é outra história, é outro contexto de treinamento. Mas muitas vezes as pessoas desanimam e a falta de aderência ao treinamento, ele se dá muito a isso também. A gente observa que as pessoas elas pegam essas dicas de curto prazo, que prometem em um curto prazo um resultado muito bom. Quando chegam na academia, elas entendem que elas vão ter que ter um foco, elas vão ter que ter um tempo direcionado para aquilo, e que não vai ser no curto prazo, como foi prometido, e elas terminam saindo da academia. Né? Então, esse é um problema bem, assim, bem corriqueiro na nossa prática do dia a dia. Exato. Então, assim, querendo ou não, essa massificação de informação midiática, muitas vezes, né, através das redes sociais, ela pode, querendo ou não, influenciar de uma forma negativa, né? A gente tá vivendo aí a era dos influencers, né? E aí a gente vê que muitas vezes isso pode ser influenciado de uma forma negativa, né, professor? E aí o que é que você destaca como um malefício das pessoas que treinam sem, de fato, respeitar essas individualidades? O principal malefício é o risco de lesão, né? De imediato, é um risco de lesão e, assim, muitas vezes um risco de lesão grave, né? A pessoa, ela não tem ideia do risco que ela corre em ela chegar numa academia de musculação e ela ir fazer o exercício de qualquer maneira, né? Hoje, se você abrir uma loja de qualquer aplicativo de telefone, loja App Store, vai ter lá inúmeros aplicativos com treinos prontos, com exercícios para ser feito e tal. E muita gente começa a fazer aquilo em casa. O problema não tem uma orientação. O exercício tem até lá o vídeo de como fazer o exercício, só que a pessoa não tem a expertise ou a experiência para fazer por ela mesma aquilo ali. E essa negação da orientação adequada
ela começa a expor a pessoa a um risco mais sério de lesão, né? E o risco mais sério de lesão não é só um estiramento muscular, uma lesão. É um caso mais grave, a pessoa pode ir para o hospital por causa disso. A pessoa pode ficar afastada das tarefas domésticas ou mesmo das tarefas profissionais por muito tempo, né? Por causa dessa, entre aspas, irresponsabilidade que é vendida, né, para o público, vamos dizer assim, não acadêmico, o público leigo que procura um bem-estar, um estilo de vida mais saudável. Certo. Professor Humberto. Só um complemento aí, né, o que o professor Isídio falou de forma muito inteligente, é que tem um público bem específico, que é o público de adolescente, que merece um cuidado, digamos assim. Todos merecem, mas uma visão um pouco mais diferenciada, porque é um público altamente sugestionável a resultados imediatos. Então, nesse sentido, né, aquele público que às vezes ele chega, mal pergunta o seu nome, né, ele já pergunta o que é que eu vou tomar. Não é? E aconteceu um episódio bem interessante comigo, muitos anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa, em que um adolescente chegou, não é? E montei o programa dele, coisa e tal, e eu percebi que acho que no máximo 15 dias, né, 2 semanas após o início, nada do que eu tinha montado, prescrito para ele, ele estava fazendo. Então eu cheguei lá, disse, cara, o que é que está acontecendo aí? Eu não coloquei esses exercícios para você. Você já estava fazendo métodos de treinamento bastante avançados, né, para o curto intervalo de tempo que ele tinha começado, né? Então, isso é muito comum, né? O profissional da educação física ele tem que estar muito atento a isso, porque isso pode desencadear, como o Isídio falou, né, para lesões, coisa e tal. E um outro cuidado que nós temos também, que enquanto profissional de educação física e promotores de saúde, é alertar essa população, né, em especial, sobre os malefícios, né, do uso de esteroides anabólicos androgênicos, né, mais conhecido como bomba, né, que também é bastante sedutor e que promove resultados rápidos, né? O pessoal vê, não, é só uma besteirinha, só um ciclo, como é chamado, né? E depois você para. Então, isso tem sérios problemas de saúde pública. Exato. E aí a gente vê cada vez mais a importância do profissional de educação física, né, dentro desse contexto, né? E aí eu queria perguntar a vocês, direcionar a pergunta aos dois, como vocês ressaltariam a valorização do profissional nesse sentido? Vocês acham que a mídia deveria valorizar mais a questão do profissional para levar a informação correta à população? Professor Humberto. Então, né, é uma pergunta complicada, bem subjetiva, mas vamos lá, né? A profissão da educação física, né, o profissional da educação física, ele tem galgado, né, uma relevância dentro da sociedade de forma bastante significativa, né, vem avançando muito. Então, hoje se percebe, né, cada vez mais a relevância do exercício físico como auxiliar, como meio, né, de tratamento de inúmeras patologias. Inclusive, existe até um movimento chamado Exercise is Medicine, né, que tem algumas controvérsias, né, em relação a exercício como medicamento. Bom, mas enfim, o que a gente quer apontar é que, sim, o exercício físico ele tem um papel fundamental e cabe ao profissional da educação física orientar da melhor forma possível. Então, isso é fato. Só que a gente também tem que ter a ressalva que, infelizmente, em função de uma formação acadêmica equivocada, né, o acadêmico ele acaba terminando o seu curso, entrando no mercado de trabalho, mas com algumas lacunas, não é, que acabam por poder prejudicar a sua intervenção, a sua atuação profissional. Então, nesse sentido, é uma das coisas que, ao mesmo tempo, a gente se sente feliz, né, porque a gente vê a sociedade valorizando a nossa profissão. Outros profissionais associados, né, relacionados à área de saúde, como médico, nutricionista, fisioterapeutas, enfim, outras áreas, fazendo trabalho de forma inter e multidisciplinar com a gente. Ao mesmo tempo, nós acabamos por observar, não é, inúmeras pessoas se queixando, eu me machuquei, porque prescreveram tal exercício errado e não tinha acompanhamento, né? E nós temos inúmeros casos de profissionais exercendo, prescrevendo exercícios sem ter a devida
habilitação para isso. Então, eu acho que isso é um processo contínuo, né, que nós estamos cada dia galgando mais espaço junto à sociedade, né, mostrando a nossa importância, mas que é um trabalho, digamos, de formiguinha, né, e que caberá, em minha visão, na minha visão, né, ao profissional da educação física, mediante apresentar sua competência, né, fazer as coisas da melhor forma possível, se manter atualizado, fazer a prescrição do exercício com base, né, nas evidências científicas, com base no que a literatura, né, aponta como sendo realmente eficiente, e deixar de muito invencionismo, né, deixar de muito modismo, né, e fazer, né, o que a gente chama o arroz com feijão. Às vezes funciona. Tá? Então, essa em síntese, é a minha visão. Capacitação e atualização profissional constante, não é? Uma boa formação acadêmica. Então, isso aí já vai melhorar aí muito a nossa intervenção e a qualidade dos serviços, né, que o profissional de educação física vai prestar à sociedade. Professor Isídio. Eu observo que nós vivemos num período de luta constante e muitas vezes até uma luta um tanto desigual. Nossa área do exercício físico, ela é toda pautada em ciência. Então, tudo que nós pensamos em fazer para o aluno, tudo que nós orientamos para o aluno, é tudo um conceito científico. Isso de décadas foi pensado, foi trabalhado, foi evoluído. Infelizmente, entrou nessa área, e aí eu abranjo mais para a área da saúde em si, né, não da questão só do exercício físico, mas entrou a questão comercial da coisa. Né? Deixamos de ser, na verdade, muitos profissionais deixaram de ser profissionais científicos para serem profissionais comerciais. São apenas vendedores. Né? E isso dificulta muito a nossa luta diária. Por quê? Eu digo que é uma venda sem concorrência. Como é que eu chego no meu aluno e argumento com ele, vai levar tempo, você precisa de foco, você precisa de cuidar da sua alimentação quando você não estiver na academia, você precisa ter um descanso adequado. E quando ele sai, que ele liga o telefone, ele vai no YouTube e vê uma dica de um profissional dizendo qualquer coisa para ele fazer. Vai lá, bota o famoso 3 de 12, o peso que tu aguentar e tá tudo certo. Então, assim, o pessoal que vende essa ideia, ele vende tudo muito por curto prazo. Né? A pessoa que é, como o professor Humberto falou, sugestionável, ela vai comprar aquela ideia para o curto prazo. Né? Só que nós sabemos que não funciona no curto prazo, é médio e longo prazo. E nesse ponto, a gente começa a regredir tudo que foi pensado na área científica. Porque se você pensar todo o conceito científico da prescrição do treino, da execução técnica do movimento, da progressão de carga, da periodização, e a pessoa diz, não, mas eu vi em tal canto que se eu fizer assim, 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 eu vou ter o resultado mais rápido. Né? Para mim, fica me parecendo uma corrida de ouro de tolo. Às vezes eu vejo que muitas pessoas elas se preocupam muito em profissionais, eu tenho que prescrever um treino que dê o resultado mais rápido. Aí vem o profissional B. Eu tenho que prescrever um treino que dê um resultado mais rápido do que aquele A. Só que muitas vezes aquele resultado A não aconteceu, o resultado B não vai acontecer e o resultado C também não. Só que isso vai perpetuando, vai vendendo a ideia de que é uma coisa muito simples, é só você chegar lá, colocar peso e fazer 3 de 12 e tudo certo, né? E vai quebrando toda a base sólida científica que foi construída durante décadas e décadas e décadas de estudo. Então, eu acho que esse é o principal problema, essa luta que a gente tem da informação técnica com a desinformação midiática que é propagada hoje. Professor Humberto. Então, também só complementando rapidamente a fala de Isídio, a gente vê hoje nos meios, né, midiáticos e redes sociais, coisa e tal, profissionais se autodenominando especialistas, assumidades, experts, né, autoridade,
em processos tais como emagrecimento e hipertrofia muscular. São as duas vertentes, né? São os dois focos. Aí eu, recentemente, fiz até um comentário numa rede social dizendo, mas como é que pode você se intitular um especialista em emagrecimento se você nunca trabalhou com obeso na vida? Será que somente ler, né, um trabalho ou vários trabalhos permite que você se denomine especialista? Aí eu perguntei a algumas pessoas, você voaria com uma pessoa, com um piloto que disse, não, eu li todo o manual do avião, mas nunca voei, nunca peguei no avião. Você voaria? Não, eu li todo o livro de anatomia, eu sei abrir a cabeça. Você já operou alguém, ou você já acompanhou alguém? Não, mas eu li todo. Não, ninguém faz isso. Mas a educação física é interessante, que hoje as pessoas estão se autodenominando especialistas, autoridade, outro adjetivo, enfim, simplesmente em palestras, cursos ou outras situações, apresentando artigos. Então, assim, é muito fácil. Não é? Eu posso ser especialista de 1.000.000 de coisas. Eu pego um compilado de artigos e apresento lá para as pessoas. Então, isso não existe. Não é? A teoria ela é importante, mas a prática também ela é importante. Você está no local, você acompanhar, não é, os diferentes desfechos e comportamentos. Não? Então, nem tudo é previsível. Não é? O ser humano ele não é uma coisa determinística. Não, vai funcionar assim com A, vai funcionar com B. Não. O ser humano é um ser biopsicossocial. Tá? Então, só complementando o que Zílio falou, não é? É complexo a nossa batalha, ela é complexa por conta de tudo, né, que foi comentado pela gente. Mas o que a gente não pode é desanimar. Né? A gente não pode... A batalha, né, tem que continuar contra propagadores de notícias, de programas, né, mirabolantes de exercício físico. Mas com o tempo, acho que a educação física está crescendo, está tomando um corpo mais robusto, e essas pessoas elas podem até ficar um tempo, esses profissionais, né, entre aspas, até um tempo em destaque, mas chega um momento que o que vai prevalecer é o conhecimento, não é? Uma coisa que eu falo muito aos estagiários que nós recebemos lá na academia é o seguinte: gente, olha, vocês, para serem um profissional, se vocês visam ser um profissional, vocês têm que ter o meio a meio. Vocês têm que ter a parte teórica para fundamentar o que vocês vão fazer. Agora, vocês têm que ter a parte prática. Por quê? A parte teórica, ela é direcionada. Ela é um norte. Você vai seguir por esse caminho. Só que nesse caminho, quando você vai para a prática, você vai ver que tem bifurcações. Casos parecidos, casos semelhantes, casos diferentes, e que as pessoas vão responder de maneira diferente àquela orientação. Então, muitas vezes na literatura, e aí eu acho que é importante lembrar que a capacidade de interpretar o que você está lendo é bem importante. É assim, primordial para o trabalho nosso. Se você... muitos alunos, eles leem, eu vi no artigo tal que diz isso. Aí a gente diz, certo, qual foi o público do artigo? Era nadadores de alto rendimento. Tá bom. Quantos nadadores de alto rendimento nós temos aqui na academia? Não faz nenhum. Esse artigo que você leu não se aplica à nossa realidade. Você pode até usar ele como base de um sistema de treinamento, mas não quer dizer que você vai executar fielmente o que você viu que está lá escrito. Você vai precisar fazer adaptações, você vai precisar enxergar a individualidade de cada um e você vai precisar adaptar, ainda assim, durante o caminho, a necessidade de cada um. Porque depois disso, o segundo passo mais importante é você prestar atenção no feedback do aluno. O que o aluno está retornando para você. Eu estou melhorando nisso, eu não estou melhorando nisso, eu me sinto assim, eu me sinto tal coisa. Então, isso você vai ajustando dentro do treinamento.
Pessoal, estamos chegando ao final do nosso episódio desse podcast. E antes da gente terminar, eu queria saber as considerações finais de vocês. Quais são as dicas que vocês deixam para quem está querendo hoje iniciar um programa de atividade física, um programa de exercício, né? Qual dica, qual caminho que eu devo tomar? Professor Humberto. Então, primeiramente, você tem que perceber que o exercício físico deve ser pensado como uma coisa a ser introduzida na sua rotina de vida, né? Então, a partir do momento que você começa a desenvolver esse pensamento, né, a gente sabe que é difícil. A maioria das pessoas, as pesquisas que mostram em termos de aderência e de barreiras à prática de exercício físico, um dos principais fatores é o fator tempo, né? Então, as pessoas hoje, devido ao cotidiano, né, trabalhar horas e horas, e acaba por negligenciar os cuidados consigo mesmo, né? Então, é você reservar algum espaço. Mas precisa de muito tempo? Não é? A maioria das evidências científicas mais recentes, elas indicam que pequenos intervalos de tempo ao longo do dia surtem efeitos, não é? Então não precisa você passar 1 a 2 horas, seja uma academia, um box, enfim, ao ar livre, onde você venha a optar por se exercitar. Tá? Então a primeira coisa, eu não preciso de muito tempo, então eu posso direcionar. Se for todo dia, ótimo. Se eu só tenho 2, 3 dias, faz. Tá? Em seguida, a depender da sua condição, né, é interessante e seguro você procurar no primeiro momento um profissional médico para realmente verificar a sua condição física de saúde, para que o exercício físico seja algo benéfico para você, positivo, né, e não de repente você ter alguma doença pré-existente e o exercício físico vem a ser um fator até prejudicial, tá joia? Não o exercício físico, mas sim, de repente, a forma como o exercício físico é feito. Depois você, obviamente, deve procurar, não é, um profissional da educação física. Existem hoje, né, diversos programas, né, abertos, oferecidos por prefeituras, enfim, de aulas coletivas. Mas também existem locais de baixo custo, em que você terá um excelente acompanhamento, né? Fazendo o jabá aqui, como dizem, né? Academia Escola, né? Preços populares, né? Com acompanhamento de profissionais altamente qualificados. Então, nós estamos abertos, né? De segunda a sexta. Pode nos procurar, que teremos o maior prazer em orientar, direcionar o melhor exercício físico, a melhor modalidade para você. Eu não gosto de musculação, mas nós temos ginástica. Nós não gostamos de ginástica, nós temos hidroginástica, natação, enfim. Encontre alguma coisa que você se tenha uma maior interação e que, de fato, né, você tenha aderência e, obviamente, né, uma melhor qualidade de vida. Então, segunda-feira realmente é dia para começar. Bote isso na sua cabeça, tá? Dê o primeiro passo que você não vai se arrepender. Professor Isídio, qual a dica que você deixa para quem está querendo começar um programa? A dica que eu deixo, e eu vejo que é bem necessária, assim, pelos alunos que eu acompanho, é justamente o controle da ansiedade, né? Muitas pessoas, elas começam a academia, mas a aderência dela termina sendo muito baixa. 15, 20 dias ela vai embora. É como aquela empolgação inicial de você querer alguma coisa, mas depois isso acaba terminando, né? E quando a empolgação termina, você não vai mais para cuidar da sua saúde. Uma dica que eu dou primordial é a pessoa ela focar no que realmente ela precisa e no que realmente ela está disposta a fazer. Ela tem que entender que, a partir do momento que eu procurar uma academia, eu estou inserindo uma nova rotina na minha vida cotidiana. E eu vou precisar me dedicar a essa rotina, tá? Então, se eu programei ir 3 vezes na academia, certo? Esses 3 dias, nesses 3 horários, eu vou para a academia. Ponto. O que eu tiver para resolver depois, né? Eu observo que muitas pessoas elas vão, mas elas não têm essa organização pessoal. Então começa, uma semana ela vai de manhã, na outra semana ela vai à noite, aí na outra semana ela já não vai, aí depois ela diz, essa semana só deu para vir 2 dias, aí semana que vem eu acho que só vem 1 dia, tal. E tudo isso vai desestimulando ela, porque foi aquela empolgação inicial. Então eu acho que a pessoa
pensando na sua rotina diária, né, e colocando, não, eu tenho que fazer esse exercício e focar no que está fazendo, de novo, sem pressa, sem as questões de metas a curto prazo a cumprir. Eu acho que esse é o passo mais importante para se fazer. Uma coisa que eu repito muito aos alunos, a parte mais difícil não é você procurar a academia. A parte mais difícil é você se manter na academia. Porque procurar academia e matrícula, todo mundo vai. Depois do primeiro mês, esse número já cai. Depois do segundo, cai mais. Depois do terceiro, cai mais. E assim, sem essa organização pessoal, eu acho que fica muito difícil a pessoa manter a rotina saudável que ela pretende. Então, pessoal, quando for começar um programa de atividade física, sempre é bom se planejar bem. A gente sabe que a organização é a base que vai nos reger a conseguir conquistar um determinado objetivo, não é isso? E saber, sim, que precisamos de uma orientação de um profissional de educação física para que a gente possa fazer essa prática de forma segura, não é isso? E antes de a gente chegar ao final do nosso podcast de hoje, a gente vai para o quadro Sugestão de Segunda. Quadro Sugestão de Segunda é onde os nossos convidados, através das suas experiências pessoais, sugerem algo para os nossos ouvintes. Pode ser um livro, uma leitura, um artigo, uma música, qualquer coisa, dentro da experiência de vocês que podem completar essa temática que a gente abordou hoje. Professor Isídio, qual a sua sugestão de segunda? Eu sugiro para os alunos, para os nossos ouvintes, também leituras que sejam pertinentes à sua organização pessoal, organização e crescimento pessoal. Eu acho que para você começar qualquer coisa, você tem que ter uma organização, mínima necessária. Se você vai começar alguma coisa e você não tem essa organização, tem grande chance de a coisa não funcionar, a coisa não vai andar como esperado e muitos problemas vão aparecer durante o caminho que vai terminar desestimulando você. Então eu acho que na internet, no YouTube, tem vários canais sobre organização de tempo, sobre foco, mindset, que agora é uma área, não vou dizer nova, porque nós já sabemos que há muito tempo que ela já existe, mas está sendo mais evidenciada agora essa questão. Então acho que é bem primordial cada um ter essa sua organização e ter essa sua mente focada e organizada para aquilo que se propõe a fazer. Muito bom. Professor Humberto, qual a sua sugestão de segunda? Então, uma vez eu estava dando aula e aí eu falei a palavra propósito. Você está vindo para cá à noite, com qual propósito? Então os alunos ficam olhando para mim assim, você tem que saber. Então, quando vai começar um exercício, quando você vai fazer qualquer coisa, qual o propósito de eu estar fazendo isso? O exercício físico, na minha concepção, não foge à regra. Então, qual o propósito? Por que eu vou começar um programa de exercício físico? O que é que eu quero obter? É emagrecimento? É hipertrofia? Então, às vezes, essa nossa vida cotidiana tão corrida, a gente acaba por ligar o automático. Então, a gente, às vezes, não faz nem uma introspecção, um olhar para si, dizendo, caramba, o que é que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Então, a minha sugestão antes de começar um programa de exercício, qualquer outra atividade, analisa por que eu vou fazer isso? O que é que eu vou obter de benefícios com isso? Eu estou, de fato, disposto, e a partir do momento que você faz essas análises, essas reflexões, eu acho que você aumenta de forma substancial a sua chance de você realmente integrar o exercício físico à sua vida cotidiana, ok? É isso aí. Pessoal, gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui no nosso podcast. Professor Humberto, muito obrigado. Então, gente, eu que agradeço ao convite do professor Matheus. Agradeço também a essa parceria que está iniciando agora e tem tudo para gerar ótimos frutos juntamente com o curso de Educação Física da SES Unita, Academia Escola e o curso de jornalismo. Então esperamos aí que esse projeto ele venha a crescer cada vez mais e com certeza irá crescer mediante o conteúdo que a gente tem para discutir. E é isso, agradecer a
todos que estão envolvidos aí nesse projeto podcast, Segundo Eu Começo, e foi uma honra muito grande estar aqui participando, conversando, né? E espero em outros momentos contribuir aí, tá joia, com o projeto, ok, gente? Abraço aí e segunda, comecem. Professor Isídio, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Matheus, o convite, né, por nós agora podermos ampliar, né, nossas orientações, fugir um pouco dos muros da faculdade e agora disponibilizar todas essas informações para mais ouvintes, para mais pessoas que treinam, não só aqui na academia, mas também em outros lugares, né, que todas essas informações vão ser bem-vindas, né, e que todo mundo consiga filtrar o que há de melhor e manter em prática, manter a rotina de exercícios para manter uma vida saudável adequada. Maravilha. Rapidinho. Professor Humberto, quem quiser encontrar você nas redes sociais, qual o caminho? Humberto_Gomes. Isídio. Isídio_Gomes. Maravilha. E quem quiser também encontrar a Academia Escola, estamos no Instagram, no @academiaescola_Unita. Esse foi o nosso podcast Segundo Eu Começo, com a apresentação de Matheus Silva e os trabalhos técnicos de Rafael Torres. O Segundo Eu Começo podcast foi gravado no estúdio de rádio jornalismo da SAIS Unita. Até a próxima!